Hoje a gente vai começar as oficinas, desse mês de dezembro. E como sempre a gente faz o festival de final de ano, essas oficinas serão 5 oficinas para toda a escola, para quem quer empreender com costura, para quem quer decorar a casa. E na aula de hoje a gente vai fazer um kit de mesa, sendo um jogo americano redondo e um pano de boca. Eu sugiro que vocês peguem o mesmo caderninho que a gente já trabalha nas aulas de modelagem e façam o seu caderninho de peças. O que eu já anotei aqui no meu kit de mesa? Que eu preciso de um círculo de 40 centímetros, tanto no feltro, como no tecido, que eu vou decorar, como na manta acrílica, se eu quiser que ele fique mais fofinho. A gente vai usar com manta acrílica. E para cada um retângulo grande com 1,25 m de comprimento e 20 de largura. Se você quiser fazer 4 peças, precisa de 1,40 m de tecido, porque aí dá para tirar 4 círculos e mais essas faixas todas. Então, dá para montar um kitzinho de 4 peças. Eu já fiz o kit para ser 4 peças e usando o máximo possível do tecido, sem desperdício. E aí vem o pano de boca, que a gente vai trabalhar com o canto mitrado e aplicação de viés no próprio tecido. Para esse, a gente vai precisar de um retângulo de 40 por 40. Também dá para tirar no mesmo comprimento, dá para tirar 4 peças. Então, vocês vão conseguir com a compra do tecido para o kit e mais o pano de boca, vão conseguir montar um kitzinho de 4 peças. Eu acho um kit super bom, ainda mais que a gente vai evitar aqui o máximo de desperdício possível. Sugiro que você pegue um prato ou até mesmo um jogo americano que você já tenha, redondo, qualquer coisa serve. Como que você vai identificar se se esse círculo que você tem, ele vai dar os 40 centímetros, né, que a gente falou, 40 centímetros. Faz o molde, corta num papel, dobra ele no meio. Dobrando ao meio, você já vê quantos centímetros ele tem aqui. Aqui ele tem 40 centímetros, porque eu já cortei com 40 centímetros. Se ele tivesse 38, era só você colocar mais 2 centímetros aqui em todo o contorninho e você conseguiria um molde de 40 centímetros. Fizemos uma vez no feltro e nós vamos fazer uma vez no tecido. Eu vou pegar esse cantinho aqui do tecido. E aí vou cortar uma vez, eu vou cortar só a parte superior aqui. Então tá aqui, ó, cortei uma no tecido, outra no feltro. Então aqui eu cortei a primeira faixa de 20 centímetros. Dobro ela aqui ao meio. Posso marcar com o ferro e cortar, ou se tiver mais prática já pode fazer o corte aqui que a gente vai dividir em 2, porque a gente vai precisar do dobro dela, né, pra fazer o franzido. Ó, não adianta cortar assim e deixar a mão boba, tá? Vai cortar assim pra otimizar, tem que pôr o braço todo aqui, ó, inteirinho, o tecido não pode se mover. Já tenho as 2 faixas. Eu já vou cortar essa manta aqui. Essa aqui, ela não tem, cola dos 2 lados, tá? Ela tem de um lado só. Se quiser pode usar entretela que também vai rolar, também vai funcionar. E também, olha, se você comprar 40 centímetros, você consegue fazer 4 peças. Depois, com a produção, eu fiz bastante, você consegue otimizar, sabe, as sobras do tecido, consegue começar a pensar num corte mais inteligente para gerar mais, para você conseguir fazer mais peças, entende? Isso é muito legal. E agora já vamos cortar também o pano de boca. Como é que você vai fazer para esquadrar um tecido, cortar ele certinho, porque pano de boca, guardanapo de boca, precisa estar bem esquadrado. Porque é um pedaço pequeno e se ele não tiver no fio certinho, não vai dar bom. Então, a primeira coisa é vir alinhando pela orelha do tecido. Essa orelha tá um pouquinho larga e a gente vai precisar fazer uma dobra, um canto mitrado nela. Então eu vou tirar um pedaço
dessa orelha aqui, mas eu vou tirar retinho para eu conseguir usar como referência ainda. Agora é só fazer o esquadramento, usando ou uma régua assim de artesanato ou o esquadro mesmo. Aqui eu vou marcar os 40 centímetros, esquadrando. Até aqui. Corta direitinho, porque isso é que vai garantir a qualidade de acabamento da peça. Aqui faço a mesma coisa, como eu já cortei aqui no esquadro, coloco o esquadrado, não vou olhar para o xadrezinho do tecido. Ótimo. E aí eu vou fazer isso com o restante dos lados, para ficar um quadrado perfeito. E aí depois de já ter feito, pelo menos 2 lados esquadrados, você pode dobrar aqui, ó. E cortar o último, sem precisar fazer nenhuma medição. E a gente vai fazer um viés de tecido para colocar nesse guardanapo de tecido. Esse guardanapo eu optei por fazer menor do que os convencionais, porque a gente quer otimizar, vender o máximo possível, gastando o mínimo possível de tecido. Então, eu acho que super rola também. E aqui a gente vai colocar um tecido no viés e vai cortar algumas tiras no viés. Pode usar viés pronto? Pode usar viés pronto. Mas acho que um viés no tecido para fazer uma composição, para trazer esse ar de que tudo se mistura, tudo se conversa, eu acho que fica bem mais legal. Eu posso dobrar aqui no viés. Para eu achar o viés do tecido, é simples. Vamos lá, eu vou usar o tecido listrado para ficar mais fácil. Eu vou marcar uns 10, 20 centímetros aqui. Tenho que escolher, tá? Se for 15 aqui, do outro lado vai ser 15. Se for 10, vai ser 10 e assim por diante. Aqui 10. E nesse outro cantinho aqui, 10 também. Agora eu vou unir o 10 de um lado com o 10 do outro. Vai ficar esse triângulo aqui. O que eu preciso encontrar? O centro desse triângulo. Quanto é daqui até aqui. E eu tenho que alinhar certinho aqui. Então, ó, aqui dá 9, 6. Aqui dá 8. Deixa eu medir o total. De um lado até o outro, tá dando quase 15. Isso significa que a cada 7,5 mais ou menos, é o centro. Eu venho aqui e encontro o viés do meu tecido. E aí pronto, agora é só fazer a medida que você quer do viés e fazer o corte. Eu já vou cortar um aqui. E o tricoline, que ele é muito legal de trabalhar, é que a gente consegue trabalhar, ó, com 2, com 3 camadas, mesmo para corte de peças mais, delicadas. Aqui eu vou cortar uma margem de eu vou deixar 4 centímetros, que eu acho que vai ficar mais bonito com 4 centímetros. E vou cortar o viés com 4 centímetros. E aí legal, depois que a gente corta um, a gente usa o próprio viés para ir cortando os próximos. Claro que se você for fazer uma linha de produção, você pode otimizar o processo, fazer, o corte do viés de outras formas, e uma linha de produção menor a gente vai fazer assim, não tem necessidade de fazer um desenvolvimento de um molde, mas uma linha de produção, sim, é melhor ter molde de tudo, vai ficar tudo muito mais prático, tira um dia só para cortar, outro só para costurar. Pronto. Para iniciarmos a costura do jogo americano, a gente vai pegar as tiras que nós cortamos, então 10 centímetros, 2 tiras. Nós vamos unir com uma costura francesa. Vamos deixar
os 2 direitos para fora e passar uma costura bem na beiradinha. Você vai cortar esse excesso, deixando pelo menos uns 4 milímetros aqui. Cuidado para não cortar a borda, não cortar a costura também, tá? Deixa o suficiente. Aí você vai abrir. Vai passar com o ferro ou usar o vincador para deitar essa costura. Traz o tecido para o avesso. E vai fazer uma costura aqui do início a fim com o retrocesso, que aí vai unir as 2 partes para você depois fazer o franzido. Sempre acaba ficando uma bordinha, um degrauzinho assim. Então, é bem importante que você alinhe para poder deixar tudo retinho na hora de fazer a barra ou de colocar no contorno. Como a gente vai franzir isso aqui, eu já prefiro deixar a barra pronta. E como é que a gente vai fazer a barra? A gente vai começar em um dos lados, vai fazer uma dobra de quase 1 centímetro cada, uma segunda dobra, vai fazer ele achatadinho assim, ó, e passar uma costura bem na beiradinha, em toda a extensão desse babadinho aqui. Então, olha, a parte central do feltro, eu já coloquei a manta, e mesmo depois, cortando certo, depois que passa, sempre dá uma sobra. Então, nós vamos cortar essa sobra tudo certinha. Depois disso, aquela faixa que a gente já fez a barra, a gente vai começar a colocar com algumas preguinhas aqui. Eu gosto de deixar uns 5 centímetros aqui, colocar, e já venho, olha, pregueando. E pregueando meio que na mesma proporção. Costura é isso, é um trabalho artesanal. E quando você faz assim, com capricho, com carinho, pode acreditar, fica mais bonito e você consegue agregar valor. Então, vai fazer isso em todo o contorno, para depois fazer a costura e união da outra lado quando chegar aqui. Olha, se você quiser facilitar o seu processo e tiver bastante segurança na costura, você já pode vir fazer a prega direto aqui na máquina. Como é que você vai fazer para ficar bem perfeitinho? Você vai deixar aquele espaço, já vai posicionar. Esse aqui é o forro, tá? Então, é o direito do forro com o avesso dessa parte que vai ser o babadinho. Você vai já fazendo as preguinhas aqui, olha, tombando elas de lá para cá. E pode ir tombando e já costurando. Aqui você percebe que você vai dobrando, vai costurando, dobrando, vai costurando, e você de fato facilita. Eu sou canhota, então eu nunca consegui usar um truque, que é um truque com um garfo, que coloca o garfo aqui e vira assim. Olha, eu não consigo nem fazer, porque eu não sei fazer nada com a mão direita, ó. E ele já fica assim. Quem é destro tem mais essa vantagem aí sobre mim, tá? Mas se você é uma canhota como eu, olha lá, ó. É só vir dobrando com cuidado e fazendo. O importante é obedecer uma margem de costura bem segura, para que todo esse babado fique de fato concentrado com a costura, com a margem segura para na hora de desvirar, ele ficar com bom acabamento. Então depois que costurou todo o contorno, olha lá, ó, sobra esse tiquinho aqui, e aqui é aquela parte que não foi costurada. O que que a gente vai fazer aqui? Vamos ver até onde esse aqui pode vir, vem até aqui. Ó, já vou dobrar. E eu já vou cortar o excesso dele, tá? Ó. Vou olhar aqui, esse aqui eu vou fazer mais uma costura e vou jogar esse aqui pra dentro, ó. Achei um bom encaixezinho, tá vendo, ó? Então agora, o que que eu faço? Do mesmo jeito que eu fiz aquela costura francesa pra unir lá, eu faço aqui. Costuro essa beiradinha certinha, desviro e rebato pra finalizar a costura francesa. Depois que você coloca a agulha lá dentro, é que você mexe aqui na sua peça, tá? Então, a gente vai deixar bem esticadinha as 2 partes. Fazer a primeira costura na beirada, com retrocesso no início e no fim.
Fez aqui. Corta os excessos. Vira pro outro lado e já rebate. E aí, depois de passar a segunda costura, estamos aqui, olha, só posicionar a prega e fazer essa última costura. Então, depois de todo costurado, sobrou essa tira aqui, não desperdicem tira nunca, principalmente assim, ó, super valiosa. Pode usar para fazer porta-guardanapo, para prender um embrulho, fazer, compor outras peças, não, nunca joguem isso fora. E agora a gente vai colocar direito com direito. Se quiser que ele fique ainda mais assentado, pode entretelar essa parte aqui. Eu tô achando que vai dar bom colocar ele assim. Então, primeiro, eu vou posicionar bem aqui, eu vou assentar com o ferro isso aqui. Assim, eu consigo deixar isso bem lisinho para fazer essa segunda costura e vou costurar pelo lado de cá. Eu vou passar com o ferro para ter certeza de que isso vai ficar tudo muito assentado. Se não, é melhor entretelar, porque senão fica meio fofo esse tecido aqui. E olha a diferença aqui, ó, dei uma boa chapada no ferro, passei bem esse aqui. Olha a diferença. Se fizer esse processo, economiza na entretela, tá? Porque a gente já tem todo o restante da estrutura. Viro com esse lado para cá e eu vou alfinetar vários pontos, sempre deslizando o tecido de baixo para fora, porque ele vai acabar sobrando um pouco em alguns lugares. Depois que eu fizer alfinetar todo esse contorno, eu vou costurar por esse lado, não pelo lado de cá, porque eu vou costurar exatamente onde já foi costurado, bem em cima aqui. E vou deixar uma abertura de uns 10 centímetros aproximadamente. Finalizou aqui, temos essa abertura, dei um retrocesso aqui. O que eu vou fazer antes mesmo de desvirar? Eu já vou vincar esse arredondado aqui, ó. Eu vou vincar exatamente aonde eu vou precisar depois passar a costura, mantendo o arredondado. Então, eu vou dobrando o tecido na mesma linha da costura. Deixo tudo bem alinhado, passo com o ferro e só então eu desviro todo o conteúdo para fora. E como essa aula tá cheia de truques maravilhosíssimos, ó, além de eu passar aquela parte da abertura, eu passei todo o contorninho, tudo que sobrou, ó, já passei deitando aqui para dentro. Truque de milhões, viu? Ó, a parte de desvirar, só que a gente não vai desvirar. Antes de desvirar, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer pique em todo o contorno. Sabe por quê? Quando isso desvirar lá para dentro, isso aqui precisa se encaixar, ele vai se encavalar assim, e vai ficar bem mais fácil dele assentar, do que virar uma dobra com esse monte de tecido. Então, pique em todo o contorno, antes mesmo de desvirar. Aí para desvirar, é simples, vamos só desvirar mesmo. E esse é muito fácil para deixar tudo certinho, porque como o babadinho é para fora, ó, a gente ai que fofo, parece coisa de vó, socorro, que lindo, ai meu Deus do céu. Ai, que afetivo ficou isso, fala sério. Nossa, eu amei. Ó, ai, já venho aqui, todo esse contorninho, vou alfinetar, vou trazer essa rebarba, alfinetar e passar, 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 passa. Assenta tudo e pesponta todo o contorno. Aí. Praticamente pronto, né? Vamos pro guardanapo agora. Se a costura tem sua praticidade, ela também tem, sim, senhoras e senhores, a parte minuciosa, caprichada, que assim pode demorar dias para ser feita. Eu vou mostrar aqui algo que com certeza a gente, fazendo isso dia após dia, consegue desenvolver técnicas, enfim. Mas é um pano de boca daqueles assim de cair o cu da bunda. Podia falar isso? Ah, porque a aula é minha, né? Então, ai gente, mas com todo respeito, tá? É porque eu sou assim mesmo, mas vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? O meu pano de boca aqui, primeiro vou dobrar uma
margem de 1 centímetro em todo o contorno. Se tem uma coisa que facilita muito na costura e que muitas vezes ele é bem desapercebido, é o ferro de passar. E com ele a gente consegue fazer muitas coisas, mesmo que a gente não saiba truques assim tão mirabolantes. Primeiro eu passo uma dobra, depois eu venho passo mais uma segunda dobra. Passando essa segunda dobra, olha lá, eu já consigo ter toda a barrinha aqui e vou pensar no meu canto mitrado. Como que eu vou fazer o canto mitrado? Eu vou dobrar aqui. De um lado. Vou pegar essa marcação. Vou dobrar bem aqui no cantinho, bem essa pontinha, olha lá a marcação que eu fiz, tá vendo? Eu venho aqui e faço uma costurinha daqui até esse cantinho aqui. E vou fazer isso em todos os cantos do guardanapo. A gente começa com costura de retrocesso no início e no fim também. Ó, quando virar, ele já vai ficar pontudinho assim. Porém, contudo, todavia, entretanto, você vai abrir aqui, vai tirar o excesso, vai colocar ele na tábua de passar bem no cantinho aqui e vai abrir essa costurinha aqui, ó. E para ela conseguir abrir até o final, vai fazer um pique nesse canto. Cuidado para não cortar o cantinho da costura. Olha como vai ficar. Aí sim, depois de passado, você vai desvirar para poder aplicar o pesponto em todo um contorno. Como já tá tudo passadinho, olha, vai ficar bem simples de você fazer esse processo em todos os cantos e pespontar. Então a gente vai fazer a costura, rebatendo todo o contorno, e agora o acabamento. Você pode inventar milhares de formas, pode fazer ele, da forma que você achar melhor, com um acabamento direto, já com acabamento. Aqui no caso a gente tá usando um vezinho de tecido, então você vai colocar ele assim, ó, um sobrepondo o outro, mantendo as distâncias, tudo certinho. Aqui eu vou me orientar por esse pontinho aqui, ó, tá? Então eu vou dobrar isso aqui por cima daquela tira até, olha lá, os pontinhos se encontrarem. É importante que ele fique assim, ó, na mesma direção. Já marca. Aí eu vou puxar isso pra cá. Trago esse aqui. Jogo ele por cima. Deixo o ponto de encontro já alinhado. E dobro ele pro lado de fora. Ó, venho vindo até ele preencher esse espaçozinho aqui, ó. Dessa forma. A gente vai fazer um X. E aí, para dar acabamento nesse X, eu já vou dobrar um para baixo, assim. É bem importante que você prenda bem os dedos, tá? Para conseguir fazer essa forma aqui. Você vai dobrar aqui para baixo, mantendo o biquinho e as formas alinhadas. Esse para cá também mantendo as formas alinhadas. Tá vendo? Ou ele tá saindo para fora, ou ele tá totalmente para dentro. Tem que ficar tudo alinhado. Depois que colocou aqui, ó, é só segurar bem firme. Ele já vai ficar assim, um envelopinho. Alfineta um lado. Não tira o dedo, não vou tirar o dedo para vocês verem só depois no final, porque se eu soltar, pode ser que ele saia do lugar, ó. Verifico se tá bem paralelo, ó lá, ó. Bem bicudinho. Esse aqui ficou com um leve cantinho, vou dar uma arrumadinha nele aqui. E aí, olha o biquinho como é que fica. Esse, inclusive, é o lado direito, que era aquele lado que estava virado para baixo. Essas sobras aqui a gente retira. Com cuidado para tirar somente a sobra mesmo. Aí agora a gente vai posicionar ele aqui no nosso pano de boca. Se tiver desigual assim, esse ficou mais grosso, esse ficou mais fino, pode colocar o alfinete, risca com a régua, recorta, porque a gente vai precisar que ele fique todo na mesma medida para a gente fazer, a costura dele no contorno e depois a costura de um acabamento aqui, emoldurando o restante do guardanapo. Então a gente vem costurando aqui por dentro, bem na beirada.
Os alfinetes eu coloquei assim, olha, porque pelo menos depois eu posso voltar e costurar por esse aqui. Esse como tá com a bolinha pra lá, eu vou tirar. Eu vou costurar aqui, desço, faço um ponto pra cá, subo e depois dou continuidade aqui. Cada vez que eu for mudar de direção, eu preciso levantar o calcador, deixar a agulha lá dentro, pra voltar a fazer a costura. Mais um pontinho no final, levanto, faço um ponto pra ligar um biquinho com o outro. Levanto o calcador. Tiro o outro alfinete. Costuro o cantinho, levanto o calcador de novo. E finalizo a costura. O avesso vai ficar assim, ó, com esse pontinho bonitinho, e o cantinho vai ficar costurado. Agora é só colocar um acabamento aqui, fitinha, rendinha, fitinha de cetim, o que você tiver aí. A pressa, quer dizer, o capricho e a pressa, é exatamente isso, tanto faz. Eles não se combinam muito bem. Porque pra gente caprichar, a gente tem que visualizar o tempo todo a peça pronta. E agora eu vou fazer uma aplicação aqui, que vai ser uma coisa bem simples. Eu vou deixar uma sobrinha aqui, porque depois eu vou fazer o acabamento. Então vou deixar um pouco pra lá e vou começar aqui. Eu vou fazer primeiro essa costura aqui na beirada, observando, ó, sempre se eu vou deixar a mesma margem de costura. E vou começar um pouco longe lá do meu biquinho. Eu vou costurando, 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 até chegar bem nesse cantinho, exatamente aonde faz o V aqui do tecido, vai fazer o V dessa aplicação. Ótimo. Já tá bem no cantinho, eu levanto o calcador, giro, dobro aqui por cima. E olha, já posiciono aqui na mesma direção. E aqui eu venho com uma tesourinha e vou arrumar, ó, pra ele ficar bem com o cantinho mitrado, assim como o outro. E para eu não perder esse meu trabalho, já coloco um alfinetinho aqui. Porque depois fica muito mais simples para eu pespontar o outro lado. Abaixo o calcador e continuo. Vou fazer isso em todo o contorno, tanto pelo lado de fora e depois pelo lado de dentro. E fala se isso não tá digno de um jantar da realeza, minha querida. Aí você pega aquele lacinho que sobrou, pode fazer uma amarração, a gente já faz uma dobra bem bonitona aqui. Pode fazer um porta guardanapo. E aqui, olha, eu fiz só para você ver que, de repente, uma peça como essa, assim, jogada na mesa, não vale nada, mas se eu te mostrar assim. Se você chegou aqui comigo, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Você acabou de aprender peças que você pode vender hoje. E por si só, já muda muito o seu final de ano. Mas existe uma diferença muito grande entre saber costurar e viver da costura com tranquilidade, organização e, claro, lucro. A verdade é que a maioria das costureiras não ganha bem, não por falta de talento, mas por falta de método. Organização do ateliê, fluxo de produção, ergonomia, precificação, principalmente marketing, produtividade, postura profissional. Tudo isso é importante. E é exatamente por isso que eu criei o Guia da Costureira Empreendedora. Ele é um sistema completo para você transformar o seu ateliê em um negócio que dá lucro de verdade, mesmo se você trabalha sozinha e mesmo com pouco espaço.
Lá dentro você vai aprender tudo que multiplica a sua renda. Organização que diminui retrabalho, método de corte que economiza tecido, equipamento certo para cada realidade, precificação profissional, fluxo de produção sem caos e um marketing e vendas para conseguir clientes. Tabelas, checklist e práticas para aplicar no mesmo dia. É um manual completo. É o tipo de material que faz você olhar para o seu trabalho e dizer: agora eu entendi como ganhar dinheiro com isso que eu faço. E como estamos no especial de Natal e eu quero que você realmente tenha um fim de ano lucrativo, o guia da costureira empreendedora está repaginado e com um valor promocional de apenas R$ 47. É praticamente simbólico perto do que ele entrega. Qualquer peça que você fizer com método já paga o investimento. Então, se você quer começar 2026 com organização, segurança e renda, clique no link aqui que já está aqui embaixo e aproveite enquanto essa condição está no ar. Eu quero te ver voando em 2026. E antes de terminar, eu quero te contar uma surpresa muito especial que preparamos para esse evento de Natal. Nós vamos fazer um sorteio de final de ano. E para participar é muito simples. Você só precisa escolher uma das peças que eu estou ensinando neste festival de final de ano da minha escola, essas peças de Natal. Você vai postar com uma foto dela no seu feed, no Instagram, e aí, claro, né? Tem que me marcar, pode colocar a foto no story também, mas precisa estar no feed. E me mencione, @Mayra Macedo. Eu quero que você comece a criar, costurar e vender ainda essa semana. E você pode participar desse sorteio. Todas que postarem até o dia 20 de dezembro vão participar automaticamente. E no dia 25 de dezembro, dia de Natal, faço o sorteio ao vivo pelo meu Instagram e entrego o nosso especial de Natal. Muito obrigada, eu estou muito animada. Espero que você curta fazer esse projeto e, quem sabe, dá um passo de fé aí e vamos, quem sabe, começar já 2026 lucrando, né? Repensando no ateliê, repensando na forma como você produz todas as suas peças. Eu te vejo nas aulas em breve.